Olá pessoal, bom, no vídeo passado nós estudamos o que vem a ser conjunto finito e conjunto infinito. Definimos um conjunto finito x qualquer, se eu conseguir sempre uma bijeção entre o IN e esse x, Sempre que eu conseguir uma bijeção entre IN e x, para algum N pertencente ao conjunto dos números naturais, então eu digo que esse conjunto x é finito. Se eu não conseguir essa bijeção, ou seja, essa bijeção aqui não existir entre IN e x para qualquer IN, então automaticamente esse conjunto é dito infinito. Vamos estudar hoje o que vem a ser conjunto enumerável. Então a definição ela segue a mesma lógica de usarmos definição de função objetora. Bom, vamos lá. O que vem a ser conjunto enumerável? Então, dizemos que x é um conjunto enumerável quando for finito ou existir uma bijeção f, dos naturais em x. Da seguinte forma, ele vai pegar um certo n e levar num elemento daqui que eu vou chamar de xn, um elemento que depende desse número natural que eu estou pegando. Então, sempre que eu conseguir uma função que esteja relacionada, seja uma bijeção entre os naturais e esse conjunto x, eu digo que esse conjunto x ele é enumerável. Sempre que eu conseguir isso, ele é numerável. Bom, essa é a definição que nós temos para conjunto enumerável. A pergunta é, e se eu não conseguir essa bijeção? Então eu posso colocar aqui, com observação, se não existir tal bijeção, dizemos que x não é numerável. Bom, definiçãozinha bem simples, na verdade, dizer que um conjunto é enumerável, na verdade, é dizer que eu possa, vamos dizer assim, enumerar seus elementos, a palavra própria nome diz, que eu possa enumerar seus elementos. Então, se eu conseguir fazer isso, então eu digo que esse conjunto é enumerável. Como exemplo aqui, nós podemos pegar aqui um teorema. Depois nós colocamos aqui alguns conjuntos que são enumeráveis. Por exemplo, o conjunto dos números inteiros é enumerável. Nós sempre temos como conseguir uma função dos naturais nos inteiros. Nós conseguiremos provar que o conjunto dos racionais também é enumerável. E outros conjuntos. Basta que eu consiga encontrar uma função bijetora entre os naturais e esse conjunto x. Bom,
O nosso teorema é o seguinte: todo subconjunto X contido nos naturais, ou seja, todo subconjunto dos naturais é numerável. Então, qualquer conjunto que eu pegar dos naturais, ele será um subconjunto, ele será um conjunto enumerável. Tá? Bom, se ele for finito, então ele será enumerável. Se ele for infinito, tá? Lembra de uma última proposição, último corolário que nós colocamos na aula passada? Tá? Se nós lembrarmos do último corolário que nós colocamos na aula passada, tá? Que dizia o seguinte, tá? Só para a gente relembrar. Tá? Então vamos colocar aqui. Se x for finito, então é numerável. É numerável. Tá? Se eu vou pegar outra parte, né? Se x for infinito, então o teorema que nós colocamos no vídeo passado, né, dizia o seguinte, que quando o conjunto é infinito, tá, se nós pegarmos o subconjunto dele, também infinito, tá, eu sempre consigo uma bijeção entre esse conjunto, tá, na verdade era um subconjunto próprio, né? Então, eu sempre consigo uma bijeção entre esse conjunto, tá, e o conjunto maior, ou melhor dizendo, esse subconjunto e o conjunto maior. Tá? Então, como x é um subconjunto dos naturais, e eu sei que o conjunto dos naturais é infinito, tá? Então, existe uma bijeção entre x e os naturais. Tá? Vou colocar aqui, tá? Corolário do... Só pra gente... Vídeo anterior. Pode até colocar corolário do vídeo sobre conjuntos infinitos, né? Mas fica assim, corolário do vídeo anterior, né? Quem assistiu o vídeo sobre conjuntos infinitos, né? Nós mostramos, só para relembrar aqui, né? Bom, aí acaba o nosso teorema, né? A demonstração do nosso teorema termina. Né? Daí eu tenho que, com isso aqui, tá? Então só para concluir aqui, logo x é numerável. Aí acabou a nossa demonstração. O livro do Elo faz uma demonstração bem elegante sobre desse teorema, tá? Se vocês puderem dar uma olhadinha no livro do volume de análise, é bem interessante a demonstração dele, tá? O que é interessante é que ele faz a demonstração do corolário, tá? Mas na hora de demonstrar isso aqui, ele não usa o corolário, ele usa, na verdade, a própria construção. Ele constrói, na verdade, uma situação em que vai mostrar que existe uma bijeção entre x e os naturais, tá? Bem interessante, tá? Mas, de maneira bem rápida, aqui tem validade, tá? Aqui é só para relembrar o que nós colocamos no vídeo passado, tá? Vamos só colocar aqui. O que nós tínhamos era o seguinte, tá? O que dizia no vídeo passado era o seguinte, dizia que se eu pegar um subconjunto próprio de um conjunto x, tá? Onde eu estou supondo aqui que x e o y são infinitos, tá? Então eu sempre consigo,
tá? Sempre vai existir uma bijeção entre esse x e esse y. Tá? Eu sempre consigo essa bijeção. Tá? Nós fizemos a demonstração desse resultado, tá? Uma demonstração bem simples, né? Usando um teorema que também nós demonstramos na aula passada. Tá? Então, eu estou usando exatamente esse fato. Tá? Como x é infinito e os naturais é um conjunto infinito, então eu consigo sempre uma bijeção entre esse x e o conjunto dos naturais. Tá? Se esse conjunto for o subconjunto próprio dos naturais. Tá? Bom, colocar aqui dois corolários, tá? De demonstraçãozinha bem rápida, tá? Seja uma função f de x em y, tá? Injetiva, uma função injetiva, tá? Então, se y é numerável, se y é numerável, então x é numerável. Tá? Bom, aqui a demonstração não tem muito o que... só o que nós temos é o seguinte, tá? Eu tenho aqui x, tá certo? Eu tenho y, tá? E aqui eu tenho conjuntos naturais, tá certo? Então o que nós temos é o seguinte, eu tenho uma função daqui para cá, a minha f injetiva, tá? Então, vou colocar aqui uma função, vou colocar o nome injetivo em vez da função f, tá? Eu tenho uma função injetiva daqui para cá, tá? Bom, só que eu tenho que o y é numerável, então daqui para cá, tá? Então daqui para cá eu tenho uma bijeção, tá? Então o que nós temos é o seguinte, é que é composta daqui para cá, tá? Se eu pegar a composta dessa função com essa, tá? Digamos, sei lá, aqui é f, né? Aqui é f. E digamos que aqui seja uma função g, tá? Então eu vou ter que g bola f, tá? Composta de g bola f, ela vai ser injetiva. Tá? Então, automaticamente, se esse conjunto aqui vai ser enumerável, então esse conjunto aqui será também enumerável. Tá? O meu x também será enumerável. Tá? Então, daqui para cá nós temos uma injetividade. Tá? Esse meu y é enumerável, então isso aqui é uma abjeção. Se é uma abjeção, essa minha função g, ela será injetiva. Tá? Então, automaticamente, composição de função injetiva também será injetiva. Tá? Então, eu tenho exatamente aqui a minha enumerabilidade, né, desse conjunto y. Tá? Então, um outro corolário que nós podemos também colocar, né, uma maneirazinha bem rápida, tá? Então, o corolário, vamos chamar isso aqui de corolário 1. Né? E aqui o corolário 2. Corolário 2. Que diz o seguinte, é que seja f de x em y sobrejetiva. Uma função sobre, né? Aí o que nós temos é o seguinte, se x é numerável, então y é numerável, tá? Bom, a ideia da demonstração também é análoga ao que nós fizemos aqui, tá? Aí você pega o x, né, o y
e o conjunto dos números naturais. Tá? Então, daqui para cá, tá? Você tem uma função f, tá? Que é sobre. Tá? Mas só que você tem que... eu posso até... Daqui para cá, né? Aí eu posso colocar assim. Tá? Então, uma função dos naturais em x. Tá? Essa função aqui, g, digamos, né? Ela é bijetora. Uma bijeção. Tá? Então, uma função daqui para cá, tá? Que seria, na verdade, daqui para cá, tá? Vai ser f bola g, né? F bola g, ela também vai ser sobre. Tá? Bom, lembrando que g é bijeção, né? Então g é sobre, f é sobre. Então f bola g também vai ser sobre. Tá? Bom, e daí eu garanto exatamente que esse meu y ele também será enumerável. Tá? A ideia é exatamente do que nós temos do teorema anterior. Tá? Nós interpretarmos esse, quando a gente diz que esse cara aqui é sobre, essa função aqui é sobre, tá? Nós estamos interpretando desse conjunto aqui, tá? Esse meu y, nós estamos interpretando esse y, tá? Como sendo um subconjunto, tá? Pode ser necessariamente próprio, tá? Mas vamos colocar assim, na pior das hipóteses, tá? Como sendo um subconjunto próprio e naturais. Tá? Então, automaticamente, se esse é infinito, então, se esse aqui é numerável, então esse aqui seria numerável. E daí para cá, tá? Quando a gente diz que isso aqui é injetiva, tá certo? Então, é que nós estamos considerando que nessa posição aqui, tá? Esse teorema aí, nós estamos considerando que o x também seria um subconjunto próprio do conjunto naturais se essa função golf ela é injetora. Tá? Então, automaticamente, nós estaríamos fazendo essa interpretação, que o x nada mais é do que um subconjunto próprio, né, dos naturais. Bom, se naturais é enumerável, então, automaticamente, tanto o x quanto o y eles vão ser enumeráveis. Tá? Então, essa seria a ideia desses dois teoremas, desses dois corolários. Tá? Observe que função aqui sobrejetora, tá? Domínio é numerável, então automaticamente contradomínio vai ser enumerável. Aqui, função injetora, tá? Se o contradomínio for enumerável, então o domínio também será enumerável. Tá? Então é isso que esses dois corolários querem nos dizer. Bom, o corolário 3, tá? Vai dizer o seguinte, que o produto cartesiano de conjuntos enumeráveis é enumerável. Tá? Bom, vamos fazer a demonstração para 2, tá? E automaticamente a generalização é idêntica para n, tá? Lembrando que o produto cartesiano aí ele é um produto cartesiano com conjuntos finitos, tá? No caso de produto cartesiano finito. Né? É claro que você pode generalizar isso para n produto cartesiano, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a seguinte função, tá? Vamos trabalhar com o seguinte, eu pego a função f, né, de n cartesiano n, tá? Nos naturais, né? Essa função, então eu vou mostrar que o produto cartesiano n cartesiano de n cartesiano n, tá? Isso na verdade mostrar que esse conjunto aqui é enumerável. Se eu mostro que esse conjunto aqui é enumerável, automaticamente eu generalizo para qualquer conjunto x e y. Tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar que esse produto cartesiano aqui é enumerável, tá? E depois nós generalizamos. Então, considero essa função, tá? De tal forma que
vamos fazer o seguinte, f de mn, tá? Pegar o par mn nos naturais, tá? E vou fazer o seguinte, vai ser 2 elevado a n vezes 3 elevado a m. Tá? Então, pela decomposição, vamos colocar assim, com a decomposição em fatores primos de um número natural é única, só lembrando, tá? É única a menos da ordem, tá? A menos da ordem. Então, eu vou ter necessariamente que essa função f é injetiva. Então, dado mn e n qualquer, esse número aqui, 2 elevado a n multiplicado por 3 elevado a n, na verdade vai ser um número natural, tá? Único. Tá? Não existe outro, se eu pegar outro mn, tá? Eu não vou conseguir gerar outro número natural igual a esse que eu peguei primeiro. Tá? Então essa decomposição aí, ela vai ser única. Tá? Bom, então, lembrando isso aqui, né? O teorema fundamental da aritmética, né? Então, se essa função aqui é injetiva, então como n é numerável, então o n cartesiano, n é numerável. Corolário, primeiro corolário, né? Primeiro corolário garantia exatamente. Se a função fosse injetiva e se o contradomínio fosse enumerável, então automaticamente o domínio seria enumerável. Então, nós temos a nossa função como sendo enumerável. Tá? Bom, vamos fazer assim. Aí eu vou pegar o seguinte, tá? Assim, se x e y são enumeráveis, então, são conjuntos enumeráveis, tá? Então, existem, tá? Uma f de x em n, né? Uma f de x em n, tá? E uma g de y em n, uma g de y em n, bijetoras. Tá? Bom, aí você faz o seguinte, defina uma função da seguinte forma. Vou pegar uma φ, de onde para onde? De x cartesiano y aonde? Em n cartesiano n. Como é que se comporta essa função φ? Ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar dois elementos quaisquer aqui, tá? Então, digamos um x e um yzinho, tá? E ela vai fazer o seguinte, tá? Ela vai levar em quem? Ela vai levar nesses elementos aqui. Vai levar em φ de x, em f de x, tá? E g de y. Ok? Então, como essas funções aqui são bijetoras, então automaticamente, dado x e y que eu pegar
distintos, tá? Automaticamente esses elementos aqui vão ser distintos, ou seja, você vai me gerar um par distinto do outro, tá? Ou se você pegar isso aqui iguais, tá? Automaticamente, como essa função aqui elas são injetoras, tá? Então esses elementos necessariamente seriam iguais, tá? O que eu posso concluir é o seguinte, é que essa função aqui temos que φ é injetiva. Né? Então, injetiva por quê? Porque a minha G e minha F elas são bijeções, tá? São funções injetoras. Tá? Bom, se essa φ é injetiva e esse cara aqui eu acabei de mostrar que ele é numerável, tá? Então, logo x cartesiano y é numerável. Então, acabou a demonstração do nosso corolário 3, né? O produto cartesiano é numerável. Tá? Bom, só para terminar esse vídeo, tá? No vídeo passado nós colocamos que se x for um conjunto infinito, né, então vai existir uma função injetiva dos naturais em x. Né? Em outras palavras, posso concluir o seguinte. Uma conclusão que nós podemos tirar é o seguinte, é que isso que esse teorema vai nos garantir é que todo conjunto x infinito contém um conjunto A, digamos, certo? É numerável. Tá? Então a conclusão desse teorema aqui, tá, vai nos garantir exatamente isso. Né? Bom, lembrando que se essa função aqui é injetiva, tá? Se essa função aqui é injetiva, então é porque se eu pegar a função dos naturais na imagem dela, no caso f de n, tá? Então essa função aqui ela vai ser uma bijeção. Tá? Bom, sendo uma bijeção, então é garantir exatamente que esse conjunto aqui, esse cara aqui, tá? É um subconjunto de x, tá? Que vai ser enumerável. Tá? Então esse cara aqui é enumerável. Então, eu estou encontrando nada mais, nada menos do que um subconjunto de x que é numerável. Tá? Então, esse teorema garante exatamente isso. Tá? Bom, pessoal, no próximo vídeo nós continuamos os corolários sobre o teorema que nós colocamos de conjuntos enumeráveis. Tá? Para não ficar muito longo, terminamos por aqui. Tá? No próximo vídeo nós continuamos essa outra parte. Tá? Até mais, bons estudos!